Em 18 de março de 37, Caio Júlio César Germânico assumiu como terceiro imperador romano. Ele entraria para a história como o Imperador Louco e que, na verdade, foi contemporâneo do jovem Saulo de Tarso e se tornaria o mais produtivo escritor do Novo Testamento e conhecido como o Apóstolo dos Gentios. Neste episódio veremos sobre a primeira vez que cristãos receberam este nome e o bizarro reinado do imperador insano que dizem ter tentado tornar seu cavalo cônsul e sacerdote. Bem-vindos ao Observatório 7, onde contamos a história mundial de forma simultânea, conectada e interdisciplinar, com 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã. Inscreva-se para mais episódios e lembre que o vídeo a seguir, além de usar imagens meramente ilustrativas, que desconsideram seu contexto original, é repleto de generalizações e simplificações baseadas na bibliografia a seguir. Caio, conhecido como Calígula, nasceu em Roma na mesma época que Jesus de Nazaré. Era um jovem entre 16 e 18 anos, vivendo anonimamente como filho de carpinteiro em Nazaré. Já com 2 ou 3 anos de idade, o jovem Calígula era levado ao campo de batalha por seu pai, o famoso general Germânico, herói de guerra e desafeto para o invejoso e inseguro Tibério, que o temia como concorrente. Caio cresceu vendo o sangue das batalhas, perdendo a sensibilidade pela vida humana já na mais tenra infância, e como o pai já o vestia de soldado, vendo suas botinhas, os soldados carinhosamente o apelidaram de Calígula, que significa botinhas. Aos 7 anos, ele viajou com seu pai até a distante Síria, onde viu seu pai ser envenenado por um agente que o escritor Suetônio dizia ter sido pago pelo próprio imperador Tibério. Calígula passou a odiar o imperador Tibério antes de completar 10 anos de idade. Mas ele não apenas era filho de um militar de muito prestígio, como também era filho da neta do primeiro imperador romano, o admirado Augusto. A mãe de Calígula se chamava Agripina e, vendo o marido morto, levou seus filhos para Roma, onde de forma muito corajosa acusou o imperador como mandante da morte do seu marido. É claro que Tibério percebeu que Agripina manobrava a opinião do Senado para depô-lo e estabelecer seu filho como imperador e herdeiro de Augusto. Então Tibério providenciou o assassinato dos 2 irmãos mais velhos de Calígula e a prisão e exílio de sua mãe, que de tão desgostosa se matou de fome, ou talvez tenha morrido pela mão do próprio Tibério. A esta altura, Calígula era um adolescente e foi enviado para viver com sua bisavó, a maquiavélica Lívia. Como um jovem fraco, traumatizado e nervoso, Calígula encontrou amizade em um outro jovem com certa semelhança de história familiar, o despótico Herodes Agripa I, que estava em Roma para ser educado. Porém, a bisavó de Calígula também morreu e o moço Calígula foi jogado para outra casa no lar de sua avó Antônia. De casa em casa, sem segurança, até 31 depois de Cristo, ano da ressurreição de Jesus, conforme a cronologia desta série, Calígula estava finalmente aos cuidados de Tibério, refugiado na ilha de Capri. E era pouco mais que um prisioneiro doméstico assistindo os excessos sexuais do idoso Tibério, que ele acreditava ter mandado matar o seu pai. Astuto, ele disfarçou seu ódio, reconciliou-se com o imperador até ganhar a confiança do solitário Tibério, que o adotou como um herdeiro na ausência total de descendentes. Por fim, Tibério morreu
Dizem uns que foi pela mão de Macro, assistido por Calígula, dizem outros que foi pela mão do próprio Calígula, que o sufocou com os lençóis, mas ainda há quem acredite que foi de causas naturais. Em 37 d.C., quando a igreja cristã já era um fenômeno na Judéia e Samaria, Saulo de Tarso, agora chamado de Paulo, havia visto Jesus no caminho para Damasco e aceitado como Messias. É errado dizer que Paulo nunca conheceu Jesus, a não ser que você pense que Paulo era louco ou charlatão. Mas, para os que creem na honestidade do seu testemunho, ele conheceu e foi chamado pessoalmente por Jesus ressurreto, que lhe apareceu no caminho de Damasco. Se era louco, como escreveu tantas cartas impressionantes que inspiraram muito da fé de grandes pensadores e filósofos, como por exemplo Agostinho e tantos outros ao longo da história? Mas se Paulo era um charlatão, o que ganhou com insistir com suas ideias, já que abandonou uma carreira promissora no Sinédrio para ser preso em Jerusalém e martirizado em Roma por uma fé que ele veio a abraçar? Enquanto isso ocorria na Judéia e Síria, Calígula chegou em Roma tremendamente aclamado. Como primeiro ato como imperador, ele declarou anistia aos exilados, adulou o Senado, distribuiu cidadanias romanas a províncias aliadas e ganhou o coração do povo. Rapidamente entregou a Judéia a seu amigo Agripa I, mas o manteve em Roma como aliado. Lançou um grande programa de obras públicas e jogos presenteados ao povo, onde ele descia pessoalmente na arena vestido de gladiador. Mas o que aconteceria com um homem tornado insensível por contemplar a violência crua na primeira infância, crescendo sendo constantemente ameaçado, vendo seus familiares serem mortos e passando a juventude na riqueza com péssimas amizades, morando de casa em casa, nunca se fixando numa família, contemplando todo tipo de torpeza sexual e abuso de poder? Imagine tal rapaz, aos 25 anos, de repente ganhando poder ilimitado e inquestionável no maior império do mundo, sem ninguém para impedi-lo de fazer qualquer coisa? Calígula já era casado e teve um filho antes de ser imperador, mas ela morreu entre 34 e 36 d.C. e o filho também não sobreviveu até a idade adulta. Dizem que ela era constantemente ameaçada por ele. No palácio, Calígula se entregou a todo tipo de libertinagem sexual, inclusive com suas 3 irmãs, cometendo incesto. Seus contemporâneos o descreveram como demente, o acusaram de violar as esposas de qualquer um que ele desejasse e de matar por pura crueldade com as torturas mais assustadoras. Ele dizia que gritos e gemidos eram música aos seus ouvidos, e conta-se que, num jantar com 2 cônsules, os mais altos cargos de Roma, o imperador teve um surto de riso e os convidados constrangidos o interrogaram para poder rir junto com ele, ao que ouviram a seguinte resposta: "O que esperam os senhores? Quando com um único aceno eu poderia ver as suas gargantas cortadas aqui e agora." Irascível e caprichoso, Calígula se tornou uma das piores experiências de como o poder pode corromper uma família e destruir a vida de um jovem. Mas enquanto isso, outro jovem que por toda a sua vida acreditou numa forma de viver de sua religião, estava agora no deserto repensando tudo o que entendia sobre Deus. Paulo em grego ou Paulus em latim é um sobrenome romano que significa pequeno, e a tradição tem atribuído a ele uma estatura pequena e aparência não muito impressionante, que contrasta com sua grandiosidade intelectual. A Bíblia o apresenta como Saulo, do grego Saulus, derivado do hebraico Shaul, que significa pedido por Deus,
ou emprestado para Deus, sendo chamado por este nome até o trecho de Atos 13, verso 9. Quando ele começou a trabalhar entre os gentios, era mais vantajoso o nome latino, e possivelmente foi a partir daí que o nome Paulo tomou o lugar de Saulo. Não sabemos a idade de Paulo, mas na época de Estevão, ele é mencionado como um jovem, o que poderia ser até 40 anos, mas também podia ser menos, talvez até uns 30 anos. Paulo era hebreu por nascimento, da tribo de Benjamim, filho de um judeu fariseu, conforme ele diz em Atos 23, verso 6, mas que também tinha cidadania romana. Não sabemos como o pai dele conseguiu esta cidadania, mas isso indica que, de alguma forma, ele era um judeu bem-sucedido, vivendo na cidade de Tarso, e neste caso, Paulo, mesmo sendo judeu, já nasceu por direito cidadão romano. A cidadania romana conferia a qualquer pessoa enormes privilégios, como abatimentos nos impostos, acesso a cargos públicos e principalmente o direito romano em caso de julgamento e aplicação das leis. Um cidadão romano não podia ser preso e espancado à toa, muito menos crucificado. E em caso de processo tinha direito de apelação. A cidadania era hereditária, mas também podia ser comprada por enormes somas ou ganha como recompensa por serviço militar ao longo de 20 a 25 anos, ou ainda concedida como um favor do imperador a indivíduos ou comunidades que prestaram um grande serviço. Havia uma última forma, que era obtê-la por escravos romanos que eram emancipados e considerados libertos. A cidade de Tarso era uma metrópole destacada por sua filosofia, ciência, educação e cultura. Tarso, hoje na Turquia, ficava na histórica Cilícia e era caminho das rotas romanas e importante ponto de reabastecimento a caminho da fronteira com a Pártia. Sendo uma cidade multicultural, além de língua do seu povo, que era o aramaico, obviamente como judeu praticante, Paulo conhecia o hebraico das escrituras e era fluente no latim como cidadão romano, também no grego e na língua oficial da cultura. E é possível que conhecesse ainda outros idiomas regionais. Como todo menino judeu, Paulo aprendeu um ofício manual com o qual poderia se sustentar, e assim ele tinha a profissão de fazedor de tendas. Mas ainda muito jovem, conforme dito em Atos 26:4, ele foi para Jerusalém, onde estudou aos pés de Gamaliel, ensinado segundo a exatidão da lei dos judeus. Em Atos 26:5, ele menciona que vivia conforme a seita mais severa dos fariseus. É importante pontuar que entre os fariseus encontramos inúmeros admiradores de Jesus, como Nicodemos, José de Arimateia e muitos outros que vieram a crer em Jesus. Não podemos determinar os fariseus como todos eles sendo inimigos de Jesus. Em Gálatas 1,14, ele testemunha como se destacava em conhecimento entre este grupo. E isso o destinou a um ódio fanático contra os cristãos que ele desejava exterminar para que pudesse livrar sua religião do que ele considerava uma heresia. A primeira vez que Paulo havia tido contato com o cristianismo foi ouvindo o discurso de defesa de Estevão. Conjectura-se que ele tenha sido um dos judeus da Cilícia que discutia com Estevão, mas o certo é que, apesar de não ter jogado pedras em Estevão, ele consentiu com a morte relatada em Atos 8, verso 1. A narrativa de Atos omite o que ocorreu entre sua conversão e os primeiros anos dele como cristão. Mas em Gálatas 1,17, antes da viagem a Jerusalém registrada em Atos 9:26, ele esteve na Arábia e retornou dali para Damasco. Talvez tenha estado na terra dos Nebateus ou, como Moisés, Elias e o próprio Jesus, passou um período de reflexão no deserto. Foi neste momento que Paulo revisou tudo o que sabia sobre a lei e os profetas e desenvolveu sua teologia à luz
de seu encontro real com Jesus ressurreto no caminho de Damasco. Quando Paulo retornou e começou a pregar nas sinagogas de Damasco, o choque para a comunidade judaica, que o via como perseguidor dos cristãos, foi muito grande. Podemos situar este período dentro do governo do rei Aretas, citado em Atos, que sabemos que governou historicamente entre 37 e 54 d.C. O resultado foi Paulo tendo que fugir, auxiliado por cristãos que o desceram por um cesto, pela janela de uma casa nos muros da cidade. Dali ele foi para Jerusalém, encontrando com os apóstolos com quem ele nunca tinha tido contato anterior, fato que ele citou mais tarde para provar que o evangelho que ele pregava não foi recebido de ninguém, mas que ele recebeu por revelação direta de Jesus Cristo. Gálatas 1, 10 a 12. Portanto, Paulo entendia-se como um profeta. Ao chegar em Jerusalém, queria se unir a Pedro e os outros, mas o medo era muito grande deles para com Paulo, e a memória dos cristãos era viva sobre ele como perseguidor. Então Paulo só conseguiu se aproximar mediante a consolação de Barnabé, que acreditou nele. Logo ele estava pregando em Jerusalém e, sem demora, vencendo debates com judeus helenistas que desejavam tirar-lhe a vida. Atos 22, 17 a 21. O testemunho dele como ex-perseguidor de alta formação farisaica era irrefutável. E depois de 15 dias em Jerusalém, ele foi para Síria e Cilícia, onde suas atividades por lá não estão relatadas em Atos. Provavelmente, esta foi a época que ele teve as visões relatadas de 14 anos depois, quando escreveu a carta de 2 Coríntios, onde no capítulo 12, verso 2 a 4, relata suas visões proféticas. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Este foi um período de aprimoramento no conhecimento cristão de Paulo, e enquanto isso Pedro estava no auge de seu ministério pela Judéia e fronteiras, como Atos descreve. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos 9:31. Pedro realizou os grandes milagres, como a ressurreição de Dorcas. Entretanto, Pedro estava restrito a pregar entre os judeus até que o encontro com Cornélio mudou tudo isso. Lembre que os judeus consideravam os gentios imundos ritualmente, incircuncisos e, portanto, não participantes da aliança. O que ocorre a seguir é que Deus dá uma visão a Pedro, onde por 3 vezes é baixado até ele um lençol cheio de animais imundos que os judeus não comiam como alimento, conforme a orientação bíblica de Levíticos 11. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Atos 10, 14 a 17. Perceba que o contexto é a pregação para Cornélio, um romano considerado imundo pelos judeus. Nada tem a ver com alimentação. Quando Pedro, ainda sem entender, recebeu esta visão, ele respondeu que nunca havia comido coisa imunda. Portanto, depois de ter andado com Jesus, Pedro ainda mantinha os princípios alimentares de Levíticos 11, o que nos mostra que não foi Jesus quem liberou o consumo de carne suína e de qualquer outra carne considerada imunda.
Nem é neste momento que está sendo liberado o consumo de tais carnes, pois quando a voz diz que não considere imundo o que Deus purificou, imediatamente chegam os romanos à sua porta, pedindo que Pedro anuncie Jesus na casa de Cornélio, que não apenas se converte, mas recebe o Espírito Santo. Quando Pedro testemunha que o Espírito Santo é derramado sobre alguém que ele considerava imundo, ele finalmente declara que entendeu a visão dos animais baixados no lençol. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Atos 10, 34 a 36. Este preconceito dos judeus cristãos para com a chegada dos cristãos gentios é visto no capítulo seguinte, quando Pedro chega em Jerusalém e relata o que viu, mas é criticado. Os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Atos 11, 2 a 3. A seguir, Pedro explica a entrada dos gentios, contando sobre sua visão do lençol de animais imundos, e finalmente aquele grupo se convence. Na sequência, Atos 11 escreve que os discípulos e cristãos tinham sido espalhados para o exterior da Judéia e o evangelho estava sendo anunciado em toda parte, inclusive alguns haviam pregado em Antioquia e converteram inclusive gregos. Mais e mais gentios estavam chegando ao cristianismo, e isso no máximo 8 anos depois da ressurreição, quando a comunidade judaica cristã já alcançava a casa de milhares. Flávio Joséfo descreve esta cidade como a terceira maior cidade do Império Romano e do mundo, estimada em 500 mil de habitantes. E embora tivesse inúmeros cultos pagãos e fosse uma cidade fundada por gregos durante o reinado de Seleuco, também tinha uma enorme colônia judaica. Com o crescente interesse pelo cristianismo nesta cidade, inclusive entre os versados gregos, Barnabé foi destacado pela igreja para ir para a região, já que este discípulo, que a tradição argumenta que esteve entre os 70 de Jesus, era do Chipre e, portanto, tinha muito contato com gregos. Ao perceber que precisava de ajuda, Barnabé entendeu que precisava de um homem que fosse um cristão multicultural, capaz de conectar gentios e judeus, e viajou até Tarso para buscar Paulo, que se apresentava como apóstolo dos gentios, com quem trabalhou em Antioquia durante 1 ano. E foi ali naquela metrópole que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. O resultado da loucura de Calígula não demorou a chegar, e em 39 d.C. a conta pelos excessos chegou na forma de uma crise financeira de tamanho imperial que levou a uma enorme fome. Há muito debate sobre o que causou esta fome, mas os romanos biógrafos de Calígula o culparam. Pior que isso, Calígula começou a culpar o Senado, taxar impostos cada vez mais altos e entrou numa espiral de loucura que culminou com seu ato de intitular-se um deus, associando-se à figura dos deuses olímpicos para, por meio da crise, tornar-se inquestionável, tendo a religião romana como escudo para suas ações. Mandou fazer estátuas suas e colocar por todo o império, mas quando Roma tentou impor estátuas para os judeus adorarem, os judeus se recusaram e Calígula mandou fazer uma estátua sua para colocar no templo de Jerusalém e ser obrigatoriamente adorado. Quando tudo parecia que ia desandar num banho de sangue, o rei Agripa I, conhecedor do judaísmo por seus ancestrais, convenceu seu amigo Calígula a retirar a estátua. O fim de Calígula foi trágico, como se poderia esperar.
assassinado pela guarda pretoriana. O historiador Simon S. Montefiore descreve que Calígula personifica a imoralidade, a sede de sangue e a insanidade do poder absoluto. Já eu diria que Calígula é um retrato do sistema romano sem filtros. Ele é fruto do que o poder sem valores pode fazer com a mente humana e como ele corrompe a família, e a destruição familiar moral acaba por destruir o próprio indivíduo. Embora a Bíblia não nos conte o destino dos 12 apóstolos, porque o livro de Atos narra principalmente a jornada de Paulo, que em boa parte foi acompanhada por Lucas, a tradição nos deixou um vislumbre do destino dos 12. Segundo o livro de Atos, Tiago o Maior foi decapitado por Herodes, e este é o único martírio que temos descrito na própria Escritura. O resto sabemos pelas antigas tradições cristãs, e existem alguns que aparentemente foram martirizados nas redondezas das terras bíblicas, como Judas Tadeu, que teria sido martirizado na Síria. Não temos muita certeza do destino de Simão Zelote, mas a Síria foi se tornando um grande reduto cristão à medida que a perseguição pressionou a saída da Judéia. A Ásia Menor foi por um bom tempo um epicentro de trabalho cristão. E quando o cristianismo foi se deslocando de Jerusalém via Síria, a conversão de Paulo abriu caminho para igrejas fundadas através de seu trabalho na Ásia Menor, onde Filipe teria sido martirizado em Hierápolis, na Frígia. Mas, segundo Atos, Paulo foi o primeiro a levar o cristianismo até a Europa, via Macedônia. Entretanto, a tradição defende que André foi crucificado numa cruz em forma de X na Grécia. Há também uma tradição do evangelho chegando em terras africanas com Matias e com Mateus, que teriam pregado e morrido na Etiópia, e Tiago Menor, que teria pregado no Egito e sido morto por ali. Natanael teria pregado e sido morto na Armênia, segundo algumas tradições. Outras informam até que ele pode ter ido até a Índia. Entretanto, a Índia é tradicionalmente o destino descrito para Tomé, perto de Madras, onde foi martirizado. Ambos os apóstolos podem ter transcendido os limites do Império Romano até a Pártia e levado o Evangelho em direção ao Oriente, e eles mesmos ou seus conversos alcançaram a Índia. Não sabemos, mas até hoje ainda há cristãos na Índia que reclamam sua origem de Tomé. Pedro e João estão um pouco mais evidentes no início do livro de Atos. Aparentemente, eles estiveram como dupla missionária em alguns episódios, enquanto João nunca se afastou muito porque ficou com os cuidados de Maria, mãe de Jesus, sob sua responsabilidade. Pedro circulou bastante na Judéia, Síria e, de alguma forma, mais tarde foi parar em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo durante a perseguição de Nero. Por fim, João, que se estabelecera em Éfeso, foi preso em Patmos já com idade muito avançada e pouco tempo depois liberto, retornando a Éfeso, onde foi bispo local até a sua morte em idade avançada, sendo o único a morrer de causas naturais. É claro que nesta descrição final eu transcendi o período de Calígula, que era o limite deste vídeo. Mas é importante notar o destino dos 12 neste momento da nossa série, porque no período dos próximos imperadores como Cláudio e Nero, nossas fontes históricas e teológicas sobre os 12 praticamente desaparecem, exceto por algumas aparições de Pedro e João no livro de Atos ou por cartas, e quem assume o palco histórico é Paulo, cujas informações são mais abundantes graças a narrativas de seu amigo Lucas. Enquanto Paulo estava fazendo suas viagens, os demais apóstolos também fizeram sua jornada, mas o crescimento da igreja deve ser visto de forma orgânica e natural através de milhares de anônimos que se converteram. A ordem de Jesus
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 a 20. Para alguns, fez dos cristãos uma fé proselitista, termo que originalmente designava os conversos pagãos para o judaísmo, mas modernamente ganhou conotação muito negativa de pessoas em busca de convencer novos apoiadores para o seu sistema. Eu prefiro dizer que a Ordem de Jesus criou uma religião missionária, que em vez de lutar para convencer adeptos, é aquele tipo de religião que entende ser sua obrigação dar a outros a mesma oportunidade de conhecimento sobre Deus, sem distinção de credo, etnia, nacionalidade, gênero ou condição social. Se alguma religião pretende ser inclusiva, ela, por natureza, será missionária.